Bom, eu sou Valdinei da Costa Lobo, sou professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da UNILA, localizada aqui em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Eu sou professor na UNILA de Língua Espanhola, do ciclo comum, e atuo também no curso de LEP, que é o curso de Língua Espanhola, né, formação de professores, e professores de espanhol, de português como língua adicional. Eu tenho doutorado em Linguística Aplicada. Meu doutorado buscou fazer esse diálogo entre questões linguísticas, identitárias e discursivas, alinhado à formação de professores, ao ensino de línguas, né, na educação básica, e também pesquiso sobre essas questões na educação superior. E minhas pesquisas também estão relacionadas à produção de material didático, né, de uma perspectiva de um letramento crítico, abordando essas questões de língua, de linguagem, de identidade, né, buscando construir uma educação que seja antirracista e anti-xenófoba também. Então, para a gente começar, Valdinei, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do Amapá, né, apagão que a população do Amapá sofreu recentemente. O que você identificou, né, fazendo o estudo dos discursos, principalmente em mídias sociais, Valdinei? Então, Ramon, a questão do Amapá ela é bem simbólica em relação à questão identitária, né? Sobretudo a gente pode falar muito sobre como se constrói a identidade do outro a partir das postagens sobre a crise elétrica do Amapá, né? Então, assim, recentemente, ano passado, o Amapá ele sofreu um apagão, né? Foram muitos dias sem energia, e com isso muitas pessoas elas perderam, né, alimento, hospitais foram afetados. Então foram condições de fato muito calamitosas que as pessoas estavam passando, né? E muitas pessoas ao longo ao redor do Brasil foram às redes sociais sinalizar essa questão, né? Pedir ajuda para o Amapá, para que realmente algo fosse feito em relação a essa crise elétrica que tinha acontecido lá. Bom, a partir dessa postagem, né, para pedir um socorro para o Amapá, a gente conseguiu observar muitos discursos de preconceito e muitos discursos de ódio em relação às pessoas que moram no Amapá. Então é impressionante a gente observar como a mídia ela também contribui, infelizmente, para a disseminação de discursos de ódio. Então, em algumas postagens, a gente observava comentários como esses selvagens, né, mora na selva, mora no meio do mato, que lugar lixo, ainda bem que eu moro no Sudeste, ou ainda bem que eu moro no sul do Brasil, que aqui não tem esse problema, longe de tudo, né? Então, assim, fazendo comparação a esses índios, né, uma visão estereotipada e super preconceituosa do indígena também, considerando como se o indígena fosse querer selvagem, no primitivo. Então, nós observamos muitos desses discursos de ódio sendo materializados nas redes sociais. Isso nos faz pensar do papel da língua nessa construção. Se a gente observar, né, como a língua ela consegue tanto construir resistências a esses discursos de xenofobia, de preconceito, de racismo, mas também, por outro lado, ela serve para que esses discursos se manifestem também e se materializem em diversos meios de comunicação, né? Como foi materializado em redes sociais. Então, isso é muito importante, sobretudo, para que a gente possa entender, muitas vezes, refletir sobre a razão desses discursos terem sido construídos. Né? E aí a gente precisa pensar um pouco, voltar um pouco, né, naquela questão de pensar numa colonização que nós tivemos, né, que construiu uma colonialidade do poder, em que construiu novas identidades, dizendo quem eram os indígenas, quem eram os mestiços, aí constrói novas relações, seus papéis sociais e relações de trabalho. Então, construiu como se determinadas identidades, né, tivessem mais legitimação que outras identidades. E isso foi sendo ressignificado ao longo do tempo nos imaginários, né, sociais, imaginários coletivos. Então, a gente observa esses discursos
de ódio e de preconceito em relação às pessoas que vivem no Amapá, né? E olhando a partir das pessoas que provavelmente fazem isso, estão olhando a partir da sua própria cultura, como se fosse possível a sua cultura ser superior à do outro. É uma visão estigmatizada, uma visão preconceituosa, em que coloca uma cultura superior à outra, coloca uma identidade de indivíduo superior a outro, em vez de tentar entender uma pluralidade de cultura, né? Em vez de tentar entender diversas formas de manifestação culturais em muitos espaços. E aí a gente precisa entender por que muitas pessoas vão considerar uma cultura superior à outra, porque muitas vezes isso é construído no imaginário, né? E aí a gente tem um papel da mídia ao longo dos anos também, né? Que sempre buscou, de uma maneira geral, visibilizar mais o Sul, visibilizar mais o Sudeste, né? Promovendo uma invisibilidade muito de outras identidades, né? De outros sujeitos. E a gente precisa entender. E aí a gente precisa compreender que essas questões também podem servir para a gente discutir dentro de uma universidade, para a gente discutir na escola, né? Porque são discursos do nosso cotidiano. A gente vai ver as redes sociais, isso vai estar presente, mas a gente precisa parar para refletir por que isso está presente. A partir do momento que a gente começa a pensar, peraí, por que existe esse discurso de ódio em relação a esse outro? Por que fulano está odiando esse outro? Quais são as razões? A gente passa a entender que, espera, existem alguns lugares de privilégio e outros lugares que não são tão de privilégio, né? Existem pessoas que se consideram superiores e outras inferiores. Então, a gente precisa entender como isso se constrói, né, ao longo, como se construiu e ainda se constrói ao longo da nossa sociedade, né? Culturalmente, linguisticamente, em relação à hegemonia, em relação ao poder realmente que determinadas visões etnocêntricas constroem em relação à cultura do outro, inferiorizando, marginalizando e invisibilizando. Acho que sobre esse papo dessa construção da identidade, né, e o papel da escola, o Luiz fez uma pergunta muito interessante. Manda pra gente essa, Luiz. Então, a gente tem visto aí, né, o governo, né, os editais, tudo, querendo uma homogeneização da cultura, né? O edital do Programa Nacional do Livro Didático, algum tempo atrás, falou sobre a valorização do brasileiro, da criação de uma identidade nacional. Eu fico pensando como criar uma identidade nacional, né? Eu sei que é um trabalho de longo prazo, mas a partir de como construir isso nas novas gerações sem o apoio de livros, da mídia. A mídia apaga muito os outros. A gente tem visto que nas mídias sociais alguns grupos estão conseguindo se colocar, né, se ter voz para a quebra desses estereótipos, mas eu fico pensando qual o papel do professor, do educador na construção dessa nova identidade, né, dessa identidade mais inclusiva, onde não exista só o eu, mas exista o nós, né? Obrigado pela pergunta, Luiz. Esse é um ponto bem importante, né? Porque a gente vai falar do ensino, vai falar da escola. Só que, primeiro ponto, a gente precisa pensar para o educador, para o professor, abordar essas questões em sala de aula. Ele precisa ser um professor reflexivo, precisa ser um professor crítico que reflita sobre o seu cotidiano, que reflita sobre essas questões. Então, isso vai passar muito pela formação do professor. Então, que o professor possa compreender que esses discursos de preconceito, que muitos discursos de ódio, como foi esse do caso do Amapá, né, que se materializaram nas redes sociais, eles são construídos por sujeitos que têm uma determinada visão de mundo, né, uma determinada visão etnocêntrica, que acha que a sua cultura é a cultura correta em relação às outras. E aí a gente precisa entender, primeiro passo para o educador entender o que é uma identidade nacional, né? É possível ter uma identidade nacional? Essa identidade nacional ela não é forjada, ela não tenta ser construída também como uma tentativa de construir algo homogêneo, como se todos os brasileiros fossem iguais, como se isso fosse possível, né? Porque quando você constrói o imaginário de uma identidade nacional, e quando você homogeneiza as identidades, você parte do pressuposto que todos somos iguais.
e que não há nenhuma diferença, né? E aí você parte de alguns mitos, como o mito da democracia racial, por exemplo. Então, a gente precisa questionar essa questão, questionar esse ponto. Por quê? Porque não somos todos iguais, porque há pessoas que estão, sim, em lugares de privilégios sociais, né? Privilégios econômico, e que outras pessoas não estão. Então, é preciso que o professor em formação, né, que o professor que já, ou seja, o licenciando, ou o professor que já atue na escola, perceba essa questão. Perceba, por exemplo, que na sua sala de aula não existe uma sala de aula homogênea, existe uma sala de aula heterogênea. E dentro dessa sala de aula tem alunos ali que sofrem, e aí vou trazer para o nosso contexto, né, da Tríplice Fronteira, em que, por exemplo, escolas municipais e estaduais de Foz do Iguaçu têm alunos que são paraguaios, argentinos, venezuelanos, e que tem esse aluno que é o aluno estrangeiro, que ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser acolhido de que maneira? Visibilizando a identidade dele, visibilizando a língua dele, visibilizando a cultura dele, né? E também, professor, precisa entender essas relações, como elas são construídas culturalmente, não só em relação ao estrangeiro que estuda aqui no Brasil, que está presente aqui, mas também em relação às diversas multiplicidade, pluralidades culturais que existem, né, no Brasil inteiro, diversas regiões. Mas entender sem ser uma forma etnocêntrica, entender valorizando essa cultura do outro, entendendo que essa cultura do outro precisa ser que se constrói a partir de uma identidade positiva, para que a gente possa começar a compreender que o racismo, que a xenofobia, né, que essa questão do mito da democracia racial e do ideário do Brasil como um país receptivo a todos os imigrantes, isso são construções, né? E são construções que atendem a determinados interesses. Porque se você tem uma identidade nacional que é construída, se você considera todo mundo homogêneo, é como se todos nós fôssemos iguais e está tudo certo, está tudo bem, né? E aí você silencia diversas lutas, por exemplo, como uma luta racial, né? E quando a gente sabe que questões raciais, assim como, né, questões de gênero, entre outras, questões étnicas, são super importantes e precisam ser discutidas, né, em diversos espaços de formação. Então, acho que o professor ele tem um papel muito grande de promover essa reflexão e de mostrar como esses discursos de preconceito, eles são materializados na língua, no cotidiano. Não é uma coisa distante, que está longe, que está em outros espaços. Não, isso acontece todos os dias. O que a gente precisa é a gente refletir e buscar entender por que isso acontece, né? Que outros discursos perpassam esses discursos de ódio, para a gente entender a necessidade de desconstrução, de preconceito, a desconstrução do racismo, a desconstrução da xenofobia. Então, professor, o senhor estava comentando sobre essa questão do mito que existe sobre o Brasil, que é um país cordial, receptivo, mas a gente pode ver, conforme o senhor relatou, várias situações de preconceito, xenofobia dentro do próprio país com pessoas de diversas regiões, né? Então, esse choque, não sei se seria a forma correta, esse choque de culturas e tudo mais, mas também com estrangeiros que vêm tanto trabalho ou estudo, ou até mesmo refugiados, né? Que a gente também tem essa situação. Então, por que seria esse mito, né? Que o Brasil é um país cordial? Como que se dá isso? Roberto, obrigado pela pergunta. Essa cordialidade, ela sempre sendo construída, né, historicamente, culturalmente, para você receber muito da imigração, principalmente europeia, né, que veio para o Brasil, que era uma força de trabalho também, que esses imigrantes, eles eram recebidos de uma determinada forma, como se o Brasil fosse esse país aberto para receber, né, os imigrantes, é um país cordial, isso foi sendo construído, né? Só que, na verdade, quando a gente vai observar a materialização dessas questões na prática, e a gente fala nas práticas discursivas, isso acontece de uma outra forma, né? Por quê? Porque, como você mencionou aí, dos imigrantes e dos refugiados, se a gente abrir aqui diversas mídias na internet, nós vamos observar vários casos de racismo, vários casos de xenofobia direcionados a imigrantes, né? Então, a gente vai entender que imigrante é esse que está sendo bem recebido no Brasil. Será que é qualquer imigrante que está sendo bem recebido? Ou isso tem a ver com
tem relação com o fenótipo, né? Tem relação com a cor da pele, tem relação com o país de onde esse imigrante vem, tem relação com o tipo de cabelo desse imigrante. A gente pode começar a pensar essas questões. E aí a gente pensa em outro ponto, que é o ponto do mito da democracia racial, né? Que o Brasil foi sendo construído como se fosse um país, né, que tivesse democracia racial, né? Quantas vezes a gente escutou, não, o Brasil não tem questão racial, o Brasil é questão, o problema é só social. E isso foi sendo repetido e ressignificado muitas vezes, quando a gente sabe que isso é uma falácia. Então, nós temos 2 pontos aí importantes, que uma é a questão do Brasil sendo construído nesse ideal, né, do imaginário coletivo como um país receptivo para todos os imigrantes. Você já vai para o Brasil, você vai ser bem recebido, e, na verdade, está muito distante disso, né? Se a gente for observar, por exemplo, como eu mencionei, em São Paulo, você vai ver diversos imigrantes da América Latina que estão em condições de um trabalho praticamente análogo ao escravo em várias oficinas de costura, né, lá costurando roupa, presos praticamente o dia todo ali naquele espaço, ganhando salários míseros, mas são uma mão de obra que estão ali, que atendem a determinado mercado. Então, esse imigrante ele é bem recebido? O Brasil é receptivo para ele? Está de portas abertas? A gente começa a entender que não, né? A gente começa a questionar muito isso. Será que o Brasil é um país receptivo para muitos imigrantes, por exemplo, que vêm de diversos países, né, da África, que vêm da Haiti? E aí, será? A gente precisa parar para pensar. Se a gente fizer uma busca, vamos observar várias reportagens de racismo, várias reportagens de xenofobia. Então, o que a gente precisa parar para pensar são essas questões, né? Que imigrante aqui é aquele, né? Que estereótipo de imigrante, que fenótipo de imigrante é aquele que muitas vezes é considerado bem recebido, né? Que o Brasil está de portas abertas, e qual é aquele que não, muitas vezes, né? Que isso se materializa em práticas de exploração de trabalho, em práticas de verbalizando, né, o preconceito, verbalizando o racismo. Então, a gente precisa parar para pensar um pouco nessas questões. Mas, por um outro lado, também existe a possibilidade da construção de resistências a esses discursos também, né? Então, a gente fala desse racismo, fala dessa xenofobia que é construído na língua, na linguagem, mas também a gente tem um outro lado, que é o lado de resistir a isso. Então, as mídias sociais, elas também contribuem para um lado que a gente pode construir essa resistência, exercer essa resistência. Aí não somente nos espaços formais de educação, mas também nas próprias redes sociais, que a gente pode lutar por outros espaços, lutar, né, para que as identidades de diversos imigrantes, refugiados, sejam construídas de outra forma. Mas, para isso, a gente precisa passar primeiro por um processo de desconstrução. A gente precisa permitir se desconstruir, porque nós somos construídos a partir de um determinado olhar e visão de sociedade. Se a gente nos permite essa desconstrução para o outro, pensar, né, eu me construo, minha identidade, eu me construo a partir do outro, né? Então, eu vou me significar a partir desse outro. Se a gente nos permite passar por esse processo, a gente vai permanecer com um olhar e uma visão em que isso é o certo, aquilo é errado, e uma visão muitas vezes etnocêntrica. Então, é necessário que todos nós façamos esse exercício, que é um exercício cotidiano, é uma prática cotidiana. Nós precisamos desconstruir muitos dos nossos preconceitos e desaprender muitas questões que foram aprendidas por um olhar muito colonizador e muito hegemônico ao longo das nossas vidas. Professor, recentemente teve o caso agora do assalto na casa, né, do Di Maria e também do Marquinhos. E aí muito se falou nas redes sociais da questão do imigrante, né, que aumentou a violência na França, e até mesmo muito desse discurso vindo de brasileiro que nem viu aquela realidade, nem vive aquela realidade. E aí eu queria também fazer um gancho de um outro relato que aconteceu no Big Brother da Itália, que tinha uma brasileira que sofria com ataques também de xenofóbicos, tanto dos participantes quanto do público italiano. E aí os brasileiros se revoltaram e fizeram mutirões, tanto que ela acabou vencendo 14 paredões só com votos de brasileiros. Então eu queria, como que a gente pode entender essa questão? De um lado, usa um discurso de
que a xenofobia é algo abominável, mas, ao mesmo tempo, até as mesmas pessoas, talvez, usam a xenofobia para atacar os imigrantes. Então, dependendo de que lado você está, o discurso meio que muda, né? Oi, Jackson, obrigado pela sua pergunta. Exatamente. Essa questão da França, né, do assalto à casa do Di Maria, você comentou do Marquinhos também, é isso, a gente observa vários discursos ali atribuindo isso a esse assalto à França ter um grande número de imigrantes. E impressionante, porque somente a reportagem saiu sem mencionar quem tinha assaltado, né, quem foi que assaltou, que hora do dia assaltou, né? Ou seja, não caracterizou a pessoa que assaltou, mas rapidamente, nas redes sociais, as pessoas já falaram, e aí, inclusive brasileiros falando, da questão da França ter aberto as portas para a imigração. Ou seja, foi associado o assalto à casa do jogador a uma questão da imigração. Ou seja, como se o assalto tivesse se dado por conta do grande número de imigrantes que existem hoje na França. E aí a gente tem uma questão que é muito importante e que a gente precisa parar para refletir, que é o seguinte: se a gente observar, a França ela foi campeã do mundo em 1998, né? Se você olhar o time da França, campeão do mundo em 1998, você vai observar que a maior parte da seleção da França é formada por jogadores brancos. Se você for olhar o time da França, que ganhou a última Copa do Mundo, você vai observar que a maior parte dos jogadores, que a maior parte da seleção da França é formada por jogadores negros. Isso eu acho que é uma questão muito interessante a gente observar. Isso não é do nada. Isso se deve ao grande fluxo migratório para a França de imigrantes, né? E muitos desses imigrantes sendo imigrantes negros. Agora, uma coisa muito interessante é a gente parar para observar, né? Ou seja, esse imigrante ou filho do imigrante, né, que na verdade muitos daquela seleção, alguns são naturalizados e outros já são franceses, porque já são os filhos dos imigrantes, né, que foram para a França, que nasceram na França, já são os franceses, mas eles, ou seja, quando eles ganham a Copa do Mundo, aí tá tudo ok, tá tudo certo, né, porque atendeu um determinado interesse do país que foi ser campeão. Mas quando acontece algum evento, né, como esse do assalto, logo é atribuído a um imigrante também. Agora, a minha pergunta será que esse imigrante que está nesse imaginário dessas pessoas que estão fazendo esse comentário é um imigrante, né, daquele perfil branco, de olhos claros, louro, ou será que é um imigrante negro? A gente precisa parar para pensar nessas questões, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente entender também, ou seja, em algum momento essa imigração ela está me favorecendo por conta de aspectos esportivos ou por conta de um aspecto no mercado de trabalho, né? Aí, ok, tá tudo certo, mas a partir do momento que sofre, que tem algum assalto aqui, já vou atribuir isso ao grande número de imigrantes, porque o país abriu suas fronteiras. Então, para a gente parar para refletir um pouco sobre essas questões, né? Sobre esses discursos que são enunciados em diversos momentos e quando eles servem para atender um determinado interesse, ok, está tudo certo, mas quando acontece alguma coisa negativa no país, eu vou falar que a culpa é do imigrante, né? Que não poderia ter entrado no país. Então, assim, a gente precisa refletir muito sobre essas questões de racismo e de xenofobia que perpassam não só o Brasil, mas o mundo, né? E na Europa tem vários casos disso também. E a gente consegue entender isso aí sendo construído de uma dimensão muito maior do que a nossa dimensão aqui na nossa sociedade, né? E o caso que você citou da italiana, também é uma questão assim do olhar para o brasileiro em muitos espaços também, né? Ou seja, como esse brasileiro é visto em alguns lugares da Europa, né? Como nós somos vistos, assim. Então, é até engraçado, né? Porque a gente retoma um pouco aquela questão do Amapá, em que o brasileiro que está muitas vezes no sul, no sudeste, que alguns falaram esse discurso, né? Ainda bem que eu moro no sul, que eu moro no sudeste, não moro nesse lugar, ele se sente um brasileiro, né, superior ao outro. Por isso, né? Mas muitas vezes ele vai ser considerado fora do Brasil, vai ser marginalizado, deslegitimado também.
porque essas questões elas se constroem de acordo com o espaço, né, que vai ser anunciado. Então, é importante para a gente refletir um pouco aí sobre como é que se dá essa dinâmica e como esses discursos eles vão construindo os racismos, as xenofobias. Odinei, agora fazendo uma amarração, né, nessa questão, ainda nesse contexto do imigrante, né, e em outro país, a gente tem esse caso da brasileira que proibiu os funcionários dela no Paraguai, ela reside no Paraguai, e proibiu os funcionários dela paraguaios de falarem Guarani. Isso é a lógica ao contrário do que a gente tem falado até agora, né? O caso do imigrante, que não é aquele que detém o poder, né, que é atacado, é cerceado, e aqui não. Aqui a gente tem uma imigrante que detém uma relação de poder perante o cidadão daquele país, e eu acho que é um caso extremo, né, dessa relação de poder, e esse bate-papo nosso sobre a questão da linguística, dos discursos. Como é que a gente consegue analisar essa proibição de você cercear o direito de uma língua nativa, né, do país que você mora? Obrigado pela pergunta, Ramon. De fato, é isso, assim, se a gente observar, né, o que a gente estava falando de imigrantes que vêm da América Latina, por exemplo, que vem da Bolívia, que vem da Venezuela, ou esse caso da França, que muitos, né, migrantes, refugiados que vêm de países africanos, a gente vai observar que são pessoas que vêm em condições socioeconômicas inferiores, né, que vão para o país para tentar uma melhora de vida, encontrar outros caminhos. Então, elas já estão numa condição social ali, que é uma condição social muito precária, uma condição econômica e social muito precária. Então, uma fragilidade nisso. Né? Nesse caso, na questão do Paraguai, a gente tem uma estrangeira lá, mas que aí se coloca numa posição de hegemonia, porque é uma estrangeira, é uma brasileira, em que tem dinheiro, em que ela tem condições, né? Ela tem uma fazenda, e aí ela se coloca numa outra condição de ser estrangeira dentro daquele país. Então é importante a gente sempre entender também essas questões a partir de uma perspectiva interseccional, né? Que é a gente observar a questão do outro, do racial ou de gênero, a partir de grupos sobrepostos, né? Então, se a gente conseguir entender aí que tem uma questão da estrangeira, mas é uma estrangeira com dinheiro, que é diferente de ser uma estrangeira branca com dinheiro, é diferente de ser um estrangeiro, né, negro, ou um estrangeiro com um fenótipo andino, que não tenha condições econômicas favoráveis. É importante a gente fazer essa compreensão. A gente vai observar que ela, no Paraguai, se colocou num espaço de hegemonia. E quando a gente para pensar que a língua é poder também, e na língua a gente constrói a nossa identidade, a gente se constrói, né, por meio da língua, a gente vai observar que uma proibição do direito das pessoas, dos paraguaios, né, uma proibição da brasileira, dos paraguaios que trabalham para ela, deles falarem Guarani, você proibir também a sua construção identitária, é você proibir o seu posicionamento da sua identidade, é você proibir, de certa forma, da sua cultura se materializar naquele espaço ali, porque a língua é a identidade, a língua é uma questão cultural também. Então, quando você impõe que naquele espaço vai ser falado ou português ou espanhol, e aí não por acaso, né? Não por acaso a língua do colonizador, e aí nós temos esses ecos, né, aí na história da colonização ou da invasão na América Latina, em que diversas vezes ao longo dos séculos, né, foram sendo proibidas, as línguas indígenas foram sendo proibidas de ser ditas, né, em favor, por exemplo, no caso do espanhol, de uma castelanização da língua, né, em que o espanhol ele passou a ocupar alguns espaços de legitimidade para questões de saúde, questões burocráticas. Você tem nesse contexto aí essa imposição, uma pessoa que nas relações de poder ocupa um lugar de hegemonia. Dentro desse lugar de hegemonia, ela exerce, né, se sobrepondo aos seus funcionários, dizer: aqui vocês não têm o direito de falar, eu não quero que vocês falem Guarani. Por quê? Porque muitas vezes, porque no Guarani, eles vão se expressar identitariamente, culturalmente, ou seja, é a língua em que eles vão estabelecer diversos vínculos, diversas relações entre os paraguaios. E você proibir uma outra pessoa de falar a sua língua, ela é uma violência. Ela é uma violência linguística, ela é uma violência simbólica, identitária e cultural. Você negar o direito da outra pessoa se posicionar em Guarani, e sendo essa língua no Paraguai, sendo o Paraguai um país bilíngue,
né, e sendo o Guarani a língua oficial do Paraguai, a gente só pode entender essa questão como uma relação de poder, uma relação hegemônica mesmo, no sentido de vocês não estão autorizados a falar essa língua. Então, a gente percebe isso, porque quem são essas pessoas que estão falando o Guarani? Né? Será que são pessoas que socialmente são abastadas? Não, são campesinos, né? São os camponeses que trabalham para ela, que estavam falando em Guarani, ou seja, são pessoas que, né, socialmente não tem tantas, e economicamente não tem tanta condição quanto essa pessoa que é dona da estância, ela é dona da fazenda, e ela, como a proprietária do negócio, entendeu que poderia exercer esse direito de proibir as pessoas de se expressarem na sua própria língua, né, que é o Guarani, que é uma língua oficial do Paraguai. Então, a gente entende esses discursos, não tem como entender esses discursos sem a gente problematizar questões de relações de poder, sem problematizar questões de hegemonia, a questão de classe social, então questões linguísticas, identitárias. Então, tudo isso perpassa essa proibição. Professor, eu vou fazer uns recortes aqui. Conforme a gente foi falando, eu lembrei de 3 momentos da minha história, assim, que costuram um pouco o tema, para depois eu chegar na pergunta final. Então, eu nasci em Foz, eu morava num bairro aqui que tinha muitos paraguaios que tinham mudado para cá. E a gente tinha uma sensação de que convivia com eles normalmente, só que agora eu fui lembrando de falas. Hoje tem uma festa na casa dos paraguaios, então isso era uma forma de, tipo, diferenciar, né? Quem éramos nós, quem eram os iguaçuenses, quem eram os paraguaios, por exemplo. Então, parecia que era uma convivência tranquila e que existia uma integração, mas que, na verdade, hoje você começa a ver que não existia tanto. Depois, num outro recorte, em 1997, eu cheguei em Curitiba para estudar, e foi bem quando as empresas automobilísticas estavam chegando na cidade e começou a ter uma abertura com chegada de pessoas de vários locais. E convivia com os curitibanos e eles achavam estranhos, assim. Então, eu que tinha um R puxado, era denunciada, assim, nos ambientes porque eu estava vindo de uma outra região. Depois, mais pra frente, me mudei para Santa Catarina, para o Vale do Itajaí, também uma cultura germânica, e daí eu comecei a relembrar de vários fatos que você também é classificado, separado, como se você fosse ali um estrangeiro naquele espaço. E de tudo que a gente foi falando agora, né, nessa nossa fala, tem vários exemplos do que a gente pode estar observando para isso, a desconstrução de nós mesmos, do nosso pensamento. Entrou muito das mídias sociais nesses ambientes, o que elas podem ajudar ou não. Mas, assim, se fosse fazer um fechamento, quais caminhos que a gente tem que estar muito atento hoje para a gente não repetir esses modelos? A gente que está dentro de uma universidade que integra vários povos, então, quais são os caminhos? A cultura, a gente fortalecer a cultura, a gente tá, porque as mídias hoje, elas parecem que resolvem tudo, mas hoje acontece um caso do Amapá que já é substituído pelo caso que aconteceu no Paraguai, e parece que a gente vai esquecendo do que vai acontecendo, né? Então, nesse sentido, que caminhos que a gente tem que vão ajudar a gente a realmente, porque se eu olho na minha história, isso vem acontecendo desde quando eu era adolescente, e parece que está aqui no mesmo formato, né? Mas eu não sei o quanto isso foi feito, né? Que caminho que a gente pode estar atento para repetir? Franciele, obrigado pela sua pergunta. Você marcou aí no início da sua fala uma coisa interessante, né? E é isso mesmo, assim, algo que você não percebia durante a sua infância aqui em Foz do Iguaçu, mas com a nossa conversa aqui, você começou a perceber, né, e ao longo do tempo também, que é essa marcação do nós e eles, né, festa na casa dos paraguaios. Então, são sempre os outros, né, tem nós que moramos aqui e tem os paraguaios, assim, mas como esses paraguaios se chamam, né, muitas vezes, por que não falar o fulano, mas falar os paraguaios? Então, a gente já passa a pensar também como essas diferenças, elas vão sendo construídas. E os caminhos, né, para a gente pensar e tentar construir essas resistências, acho que primeiro vai passar por uma questão muito de memória. Nossa, uma memória discursiva, né, que a gente precisa ter, que, como você mencionou, teve o caso do Amapá, que foi no ano passado, agora teve o caso do Paraguai, e já teve o caso do Di Maria, e aí em São Paulo tem outro caso, e tem vários casos que eles vão se acumulando, vão passando, e a gente hoje lê, amanhã lê na rede social também, mas a gente não para pensar e refletir sobre isso. E acho que o primeiro momento é a gente pensar em não são casos isolados, né?
Eles são casos que eles vão acontecer porque nós temos um racismo que estrutura a nossa sociedade. Nós temos uma xenofobia que vai estruturar a nossa sociedade. Então, casos como esse que se materializam na rede social, eles vão ser materializados em diversos espaços. Então, acho que o primeiro momento é a gente entender isso, é a gente entender que esses diversos casos, eles não são isolados, eles fazem parte de todo um conjunto de diversos casos que acontecem ao longo da nossa história e que agora estão mais visibilizados, muito por conta das redes sociais, mas que eles têm como fundamento preconceitos que são estruturais na sociedade. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente começar a entender. A partir disso, a gente precisa observar, porque como esses preconceitos eles vão sendo estruturados, né, a gente precisa pensar de nós mesmos, né? Poxa, a gente, como a gente se desconstrói de muitas vezes visões estereotipadas sobre a cultura do outro que nós temos. Nós permitimos essa desconstrução, porque isso só vai acontecer, Franciele, também se a gente se permitir. A gente precisa se permitir entender o outro e se desconstruir, porque senão as coisas elas não acontecem. Né? Senão a gente não consegue fazer esse movimento. Isso é um processo, que o primeiro momento é a gente se permitir olhar que isso acontece de uma forma estrutural, não só na sociedade brasileira, mas em várias sociedades. Esse é o primeiro caminho. Né? Primeiro, esse caminho analítico que a gente precisa ter realmente e de observação do nosso cotidiano. A gente passar a observar mais no nosso cotidiano, é uma piadinha que muitas vezes é de xenofobia, é de racismo, é uma coisa que alguém falou aqui, isso falou que muitas vezes passava despercebido, mas hoje a gente pode perceber isso como um ato racista, ou um ato xenófobo, ainda que a outra pessoa considere como uma coisa natural, né, que muitas vezes é considerada, mas a gente precisa entender. Acho que esse é o primeiro movimento que a gente precisa ter. E outra, aí pensando no nosso contexto, né, de UNILA, de universidade, na nossa universidade, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Aí a gente precisa pensar, a gente constrói essa integração de fato ela é construída nos diversos setores da UNILA, né, o que nós conhecemos, por exemplo, sobre os nossos diversos alunos que vêm de muitas partes da América Latina e de outros lugares também, né, que valorização da cultura desse aluno existe dentro do nosso espaço, da identidade desse aluno existe dentro do nosso espaço, da língua do nosso aluno existe dentro desse espaço, desse nosso aluno que é estrangeiro. Nós nos preocupamos com isso. Eu digo nós, instituição, a gente precisa sempre parar para pensar e se repensar o nosso lugar, seja o lugar docente, que é o meu lugar, seja o lugar do técnico, da UNILA. A gente se preocupa em pensar essas questões, a gente se preocupa em pensar quais são essas dificuldades linguísticas, ou muitas vezes dificuldades culturais também, né? Quando esse imigrante ele chega aqui, e aí você chega num outro espaço, né? Com outros aspectos culturais, a gente consegue essa compreensão, consegue entender isso. Porque assim, só a gente entendendo, compreendendo, se permitindo essa desconstrução, uma desaprendizagem de um olhar etnocêntrico, é que a gente vai entender, né, a cultura do outro, o posicionamento do outro, a vivência do outro, a experiência desses outros, né, desse outro que está aqui, que está em Foz do Iguaçu, que se relaciona com a gente, mas que muitas vezes a gente sequer sabe questões da vida dele, das experiências dele. Então, no primeiro momento, acho que a gente precisa disso, sabe? A gente precisa fazer esse percurso aí como instituição e como sujeitos mesmo, de desaprender. Agora, a desaprendizagem e a desconstrução, ela não é eu me desconstruir e acabou e está tudo certo. Não, ela é uma prática linguística, social e cultural cotidiana. Nós precisamos nos desconstruir cotidianamente nas nossas relações sociais. Né? Porque durante muitos anos nós tivemos uma formação que sinalizou para um olhar muito etnocêntrico, e desconstruir isso não é fácil. Essa desconstrução ela é difícil, né? Ela é uma desconstrução que a gente precisa se abrir para entender diversas outras vivências, diversas outras experiências, mas eu entendo que a gente está num espaço, a nossa universidade é esse espaço que possibilita, né, essa reconstrução, essa compreensão do outro, para que de fato eu possa me ressignificar também identitariamente, entender o meu espaço, os espaços desse próximo, desse aluno, desse professor, desse estudante, né, cidadão que vem de outro país e que mora aqui em Foz do Iguaçu, que está tão perto da gente, mas que às vezes a gente conhece tão pouco sobre ele.
Maravilha. Conseguimos dar um panorama bem interessante desses casos mais atuais, né? E quais os temas que se vinculam a essa questão do discurso, da língua, né? Ficou bem, bem interessante. Tem não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Valdinei? Não, eu gostaria só de agradecer o convite e a oportunidade aqui de poder falar, né, um pouco sobre essas questões, que eu acho que são questões muito pertinentes, muito atuais e necessárias para o nosso contexto, né, cada vez mais necessárias para a gente entender essas construções identitárias, né, compreender como a gente consegue desaprender e se desconstruir no nosso cotidiano, e quero, isso, mais uma vez agradecer aí a oportunidade de poder falar sobre. E eu gostaria de falar agora, se vocês quiserem enviar perguntas, sugestões, inquietações, para que a gente possa falar mais sobre o tema, né, que a gente discutiu aqui, fiquem à vontade, que vai ser muito bom a gente poder conversar um pouco mais sobre muitas questões que são pertinentes no nosso cotidiano. E gostaria de convidá-los e convidá-las também para que vocês se inscrevam no canal da UNILA.